paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Gostaria de deixar uma breve palavra para vocês. No livro de Mateus, no capítulo 25. Olhando para não tomar tempo. O reino dos céus será, pois, semelhante 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. Meu Deus, meu Pai, eu entrego verdadeiramente a minha vida em Tuas santas e poderosas mãos. Meu Senhor Jesus, verdadeiramente não sou digno dessa oportunidade, Pai. Verdadeiramente não sou nada, meu Senhor Jesus, mas usa-me, Pai, como verdadeiramente o vaso em Tuas mãos, meu Senhor Jesus. Usa-me, Pai, para verdadeiramente a Tua palavra possa ser ministrada, Senhor. Bem sei eu que não sou digno, meu Senhor Jesus, dessa oportunidade, mas eis-me aqui, meu Senhor Jesus, para ministrar a Tua palavra. Meu Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar verdadeiramente em Tuas santas e poderosas mãos. Muito obrigado por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, meu Senhor Jesus. Fale conosco, em nome do Teu Filho amado. Eu já te peço, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado. Amém. Essa palavra, ela vem primeiramente falando sobre essas 10 virgens e suas candeias. E quando eu li primeiramente essa palavra, fiquei perguntando ao Senhor, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que o Senhor ministre no meu coração para trazer para a Tua igreja? O que o Senhor quer falar hoje com a sua igreja? E o Senhor ministrou meu coração para falar sobre verdadeiramente a volta dele, a vinda dele. E aquilo que verdadeiramente é o diferencial para que nós venhamos ser verdadeiramente salvos, como fala aqui, da chegada do noivo, ou seja, o noivo que representa Jesus Cristo. O noivo que verdadeiramente vai voltar para buscar a igreja dele, que somos nós. E antes de começar, gostaria de ler um versículo em Mateus capítulo 5, para aqueles que quiserem abrir, a partir do versículo 15, que fala um pouco sobre o que Jesus quer dizer com essas candeias. E vai falando: "E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus." O que Jesus verdadeiramente quer dizer com essa candeia? Ele está querendo transmitir. A função, essa candeia, é muitas das vezes, para aqueles que conhecem, uma lamparina, que quando é acesa, ela ilumina o ambiente. Jesus está querendo dizer, ele está querendo dizer que nós, verdadeiramente, aqueles que seguimos a Ele, nós temos o dever, um dever nosso que, como uma lamparina, no momento que você está num ambiente totalmente escuro, você acende uma lamparina, ela ilumina aquele lugar onde ela foi acesa. Da mesma forma, nós devemos ser assim. Ou seja, nós devemos ser como essa lamparina. E em ambientes de escuridão, nós precisamos levar a luz, ou seja, o Evangelho de Cristo. Em Salmos vai falar que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa luz verdadeiramente é a palavra do Senhor. Nós devemos ser esses transmissores, como a palavra fala, pregar o Evangelho a toda criatura.
E quando nós pregamos o Evangelho verdadeiramente na presença do Senhor, o Senhor, Ele verdadeiramente nos usa como lamparinas, para que, através da palavra dEle, que é a luz, pessoas possam ser alcançadas. É isso que Jesus ele quer dizer com essas candeias que ele vem falando no texto. Ou seja, nós devemos ser esses objetos, ser verdadeiramente usados por Ele, para que nós possamos iluminar os ambientes que nós estamos, para que nós possamos ser a luz no meio da escuridão. E nisso ele vem falando, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Lembrando que o versículo vai falando que as 10 eram virgens, ou seja, imaculadas. O que é mácula? Mácula é impureza. Então, ou seja, elas eram virgens, elas eram imaculadas, elas eram puras. Então, todas elas não tinham se corrompido, mas mesmo assim, ainda tinham 5 que eram prudentes e 5 que eram insensatas. Que nós vamos descobrir o porquê verdadeiramente lendo o texto. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. E algumas Bíblias vai falar também, não levaram o óleo reserva. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. E nisso, lendo esse texto, eu perguntei ao Espírito Santo, Senhor, o que verdadeiramente quer dizer esse óleo? O que é esse óleo verdadeiramente? O que o Senhor está querendo dizer? Porque o texto ele não deixa claro o que é esse óleo. Da mesma forma, então, nós devemos voltar à ideia das candeias, que fala que justamente uma lamparina a óleo, você precisa do óleo como combustível para poder ligar ela. E da mesma forma, Jesus está querendo falar desse óleo, mas o óleo verdadeiramente é o Espírito Santo nas nossas vidas. Só que o Senhor ministrou ao meu coração que a diferença entre as insensatas e as puras, e as prudentes, no caso, como diz a palavra, é verdadeiramente a profundidade da comunhão com o Espírito Santo. Aquelas que não levaram o óleo reserva eram verdadeiramente aquelas que tinham uma comunhão rasa, uma comunhão superficial com o Espírito Santo. E aquelas que foram prudentes foram aquelas que verdadeiramente tiveram uma comunhão profunda com o Espírito Santo. E lendo o texto, nós perguntamos por quê. E depois vai falar, a partir do versículo 5. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. O que ele quer dizer? Como já foi falado, nós devemos ser essa luz e continuar iluminando em toda a nossa caminhada como cristãos. E vem falando, o noivo demorou a chegar. O que quer dizer? Justamente, há quanto tempo o Senhor Jesus Cristo já falou na palavra dele que ele voltaria por nós, que ele voltaria para recolher a sua igreja. Verdadeiramente nós estamos nessa espera da volta do Senhor, nos preparando, verdadeiramente buscando estar na presença dele, buscando verdadeiramente fazer a tua vontade. E aqui fala que o noivo demorou da mesma forma. Está querendo dizer que elas continuaram com as suas candeias iluminando, ou seja, pregando o Evangelho e esperando pela volta do noivo. Verdadeiramente da mesma forma que nós temos feito, esperando pela volta do noivo. E vem falando, e todos ficaram com sono e adormeceram. Está querendo falar justamente sobre o quê? Está querendo falar justamente das vezes em que nós esquecemos da volta do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, em momentos de relaxamento, porque aqui está falando de sono, ou seja, de recuperar as energias, de um momento de verdadeiramente relaxar, de descansar, nós esquecemos da volta do Espírito Santo. Da volta verdadeiramente de Jesus Cristo, perdão. E nisso, o que o Senhor ele quer falar aqui verdadeiramente? Aí ele continua. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então Jesus ele vem trazendo essa parábola, que é verdadeiramente uma parábola muito linda. Ele vem falando
o tempo passou, elas continuaram com suas candeias, porém, nos momentos de descanso, nos momentos de alívio, que ele diz, ficaram com sono e adormeceram, me esqueceram. Só que é aí que entra a profundeza com o Espírito Santo. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O que é esse grito? O Espírito Santo ministrou meu coração. Verdadeiramente são os sinais da volta dele. Os sinais que o Espírito Santo ele está às portas. Que ele está verdadeiramente às portas para nos buscar, a sua igreja. E vem falando. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, verdadeiramente aquele Espírito Santo, aquela profundeza, aquela comunhão no grande dia, quando o Senhor voltar, quando ele estiver verdadeiramente às portas, como ele se encontra, mas de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais emergente. Aqueles que são superficiais com o Espírito Santo, eles vão olhar para você, que tem verdadeiramente uma profundeza com o Espírito Santo, vai falar: eu quero isso, eu quero essa profundeza, eu preciso disso, eu preciso dessa profundeza, da mesma profundeza que ele tem, que você tem, para que eu possa também, quando o Espírito Santo voltar, eu possa verdadeiramente ir junto com ele. E a palavra vai continuando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós dois e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. O que o Senhor ele quer falar verdadeiramente através dessa palavra? Não espere demais para se aproximar do Espírito Santo. Pense dessas virgens que foram insensatas. Elas esperaram tempo demais para repor os seus olhos. O que é repor o seu olho? É verdadeiramente buscar uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Elas esperaram demais, elas esperaram que verdadeiramente tivesse o aviso, o grito da meia-noite. Só que já era muito tarde para que elas buscassem isso. Aquelas virgens que já tinham aquela profundeza com o Espírito Santo, não tiveram que... E o que também gostaria de situar aqui também, que o Senhor ministrou no meu coração, o que seria esse... Vão comprar óleo para vocês. Ou seja, vá buscar essa profundidade com o Espírito também. Comece a orar, comece a buscar, vai buscar também. Porque essa profundidade que eu tenho, no caso as virgens prudentes, falando para as insensatas, foi por busca, foi por entrega. Busca também, faz também. Só que já era tarde demais. Quando elas foram buscar, foram se ligar em buscar nisso, que isso seria muito importante para que elas pudessem ir ao encontro do noivo, já foi tarde demais. O Senhor ele traz verdadeiramente essa palavra como um alerta. Ele está às portas, ele está verdadeiramente voltando. Quem tem sido você diante do Senhor? Como tem sido a sua comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele verdadeiramente, ele é uma pessoa e ele está esperando pela comunhão conosco. Ele verdadeiramente, ele zela por cada um de nós. E ele quer ter uma comunhão verdadeira, íntima, e uma comunhão totalmente pessoal com cada um de nós. Ele zela pelas nossas vidas, mas nós precisamos buscar a face dele. Quando o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente disse que iria aos céus, ele não nos deixou abandonados. Ele enviou o Espírito Santo dele para que nós pudéssemos ser confortados, para que também nós pudéssemos ser consolados. Busque o Espírito Santo enquanto ainda dá tempo. Busque a comunhão, busque verdadeiramente essa intimidade com o Espírito Santo. Porque ele está voltando. E ele está falando para cada um de nós: ande com óleo reserva. Comungue com o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele quer ter a comunhão com cada um de nós, mas nós precisamos permitir. A própria palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, todos eles são altamente, como posso dizer, educados. Eles não entram sem permissão. Eles pedem a permissão para entrar nos nossos corações, para entrar na nossa vida. Se entregue verdadeiramente diante do Deus Espírito Santo. Verdadeiramente se entregue diante dele. Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. Não verdadeiramente fique sem o seu óleo reserva. Busque verdadeiramente a face dele. Seja como candeia. Seja como essa candeia. Continue iluminando. Continue pregoando o Evangelho. O Senhor, ele traz verdadeiramente essa reflexão para as nossas vidas. Para que nós venhamos verdadeiramente não desistir. Continuar. E aqui ele fala, no 5, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Ou seja, em momentos de descanso, até as prudentes também esqueceram que ele estava voltando. Esqueceram. Isso acontece, mas o que o Senhor ele traz verdadeiramente nessa palavra é a profundeza, com a comunhão com o Espírito Santo. É isso que ele quer dizer. Muitas das vezes, como eu falo aqui, nós estaremos em momentos descontraídos, em que nós acabaremos de esquecer, vamos acabar esquecendo a volta de Cristo, que Cristo está à volta. Mas são momentos descontraídos, momentos relaxados. Mas o que fez a diferença aqui? A profundeza com o Espírito Santo. Porque verdadeiramente, até as prudentes dormiram, ficaram com sono. Mas quando ouviu-se o grito, elas não foram buscar o óleo reserva. Quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Porque elas tinham essa comunhão, elas tinham essa proximidade. Elas estavam lá e não precisaram pegar o óleo reserva. Não precise pegar o óleo reserva. Tenha o seu óleo reserva. Busque verdadeiramente a face do Senhor. Comungue com o Espírito Santo. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer comungar com você. Busque verdadeiramente a face dele. Porque verdadeiramente estaremos todos nós naquele céu maravilhoso que a palavra fala. Busquemos verdadeiramente a face do Criador. E que essa palavra possa verdadeiramente ter falado tremendamente ao seu coração, como falou ao meu. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Meu Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que Tu és. Muito obrigado por tudo que Tu fazes. Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Senhor Jesus, de encontro verdadeiramente aos nossos corações. Pai, muito obrigado por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes. Meu Senhor Jesus, eu sou grato, Pai. Sou grato, meu Senhor Jesus, por essa oportunidade. Pai, que a palavra venha verdadeiramente de encontro ao coração de todos que ouvirem. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, já te agradeço no nome do Teu Filho amado. Desejo uma boa noite a todos.